alto nível é uma coisa abundante? Homem alfa nos dias de hoje é muito escasso. Ou você aceita a realidade como ela é, ou então, cara, você vai ficar pra trás. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. Falar assim, porque na nossa geração, aí eu vou te falar, você sabe que, por exemplo, programas e tudo, o que tem mais acontecido é um ataque à virilidade dos homens, de várias formas. Seja com feminismo, seja com novela, mas é o seguinte, a masculinidade, a virilidade dos homens está muito atacada. E se aparece um cara que nem você aqui, com outro apelido, com outro posicionamento, você não. Só que se ele põe um posicionamento, uma imagem e comportamento, Brasil, segura não. Eu, como mulher, tô acostumada com um homem que sabe falar ao meu ouvido algo que desperta em mim. Quando tem um homem reclamando do relacionamento, da sexualidade. Calma, não, eu quero saber o seguinte. Conte. Por exemplo, isso é uma coisa séria. Me permite, Bebezinho, falar sobre isso? Vamos falar de coisa séria. Tá, então obrigado. Coisa séria. Você não é a primeira pessoa que vem aqui e que trabalha com comportamento humano, às vezes é até formada é psicóloga, é psicólogo, várias coisas, e que questionam mesmo o apelido dele. Fala, pô, como assim bebezinho? Isso aí não sei o que, isso não é legal até pra você psicologicamente falando, para suas atitudes, realmente tem uma influência? Qual que é a questão? Qual que é Nunca perguntei, acho que só ao vivo assim, né? Só no bastidor. Uau! Qual que é a questão, assim, disso? De verdade mesmo. Que não honra. só para ele, para homens no geral. E se você puder até estender e falar sobre outras coisas que também não são legais para homens fazerem, que acabam diminuindo a imagem dele como homem, vamos dizer assim. Sim. Fica à vontade. Perfeito. Bom, muito obrigado pela pergunta. E na verdade é o seguinte, as pessoas gostam muito de analisar e olhar o que tem na ciência, mas elas não concordam com aquilo que Deus já falou. O nosso Deus fala assim, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ou seja, tudo aquilo que você ouve, você crê que é realidade. O seu cérebro lá dentro não sabe distinguir a realidade do que você está falando que é realidade. A neurociências, através de várias coisas, nos explica com um neurônio espelho que tudo aquilo que você vê e ouve, você reproduz. Então vem os coaches, os cientistas e falam, tudo aquilo que você pensa, você sente, tudo que você sente, você faz. Só que na Bíblia Deus já tinha falado, assim como pensa o homem na sua alma, assim o é. Ou seja, sabe aquela frase, cada um tem a vida que merece? É real, porque ela tem a ver com o que você pensa. Quando a gente vê o Guilherme de Adão, esse homem com... Quantos anos você tem, Guilherme de Adão? 20 anos. 20 anos. Sabe o que Davi estava fazendo com 16? Matando Golias. Rasgando leão, urso, dominando reinos, feras e nações. E você aceita sua mãe, namorada em rede nacional te chamarem de bebezinho? Não, mas aí vamos falar... Não, quantas fraldas você tá usando? Vamos conversar de verdade, vai. Não dá, Brasil. Tu namora? Namoro. Ah, então não pode ser bebezinho. Aí deixa eu te Bebezinho explicar. namora. Deixa eu te explicar o que eu expliquei pra outras pessoas que vieram contar isso pra mim. Deixa agora a defesa. Defesa, né? Ó, depois Não a gente precisa volta. agora eu vou Não, contar não é um defesa, segredo. vou só te Homens e explicar. líderes não precisam de defesa, nem de justificativa. Eles só Nossa. são. E você jamais aceitaria isso, independente de quem Nossa, veio. cara. Porque você é um homem de verdade chamado Guilherme de Adão. Mas Um homem não joga se agora. defende, ele se posiciona. Então Um vamos líder não se posicionar agora. defende, ele se posiciona. Você é um cara bonito, inteligente, tá à Obrigado. frente desse negócio todo. Bebezinho. Bebê faz filho, bebê faz dinheiro, bebê dorme com mulher. What? O que eu tô fazendo aqui, Brasil? Deixa eu te contar o segredo. Sabe por que na nossa geração eles estão brigando pela linguagem, Edu? Elos. Agora tô curioso. Porque através da comunicação eu entro na sua central de decisões e aí você já não sabe mais o que é. Eu quero ouvir o Guilherme, mas quando eu falei assim incisiva com você foi pra dizer, não existe justificativa e um verdadeiro rei não se justifica. Ele só faz, ele se posiciona. Você jamais aceitaria se você se enxergasse. Essa confusão mental que existe na nossa geração é uma confusão de linguagem. E essa confusão de linguagem vem através da música, da cultura, da novela e aí tudo que entra aqui vai direto pra cá e tudo que vai direto pra cá vai direto pra cá. E isso vira a nossa realidade. Então o que adianta você ficar lá pondo um monte de frase de repetição que eu vou ser rica, eu vou ser próspera, um monte de blá, 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 sendo que você mesmo no dia a dia fala de qualquer jeito, repete esses coisas que todo mundo fala, como é o nome daquilo, gente? Aqueles ditados populares. Sei. Um monte de ditado popular que te gera suas crenças limitantes. Ou seja, Priscila, por que a linguagem, por que a palavra tem tanta influência? Edu, o nosso Deus, Rei, Criador desse universo, criou o mundo através do quê?
Da fala? Nós somos fiote dele, ele criou o mundo através da palavra. Deus falou assim, minha filha, você, Edu, você, Priscila, você, Guilherme, vocês têm poder sobre a vida e sobre a morte com a sua boca. Toda vez que a gente abre a boca, a gente está gerando uma realidade. Toda vez que a gente chama o Guilherme de bebezinho, a gente gera nele comportamentos, sentimentos de bebezinho. Mesmo que ele seja um cara querido, bonito, inteligente, tá aqui fazendo mó grana, o cara podia estar de fato liderando uma geração inteira que outros caras nada a ver lideraram. Como, por exemplo, um Hitler, como, por exemplo, um Lula, tá liderando essa geração porque não tem um Guilherme de Adão se posicionando com imagem, comportamento e posicionamento. Então, a linguagem, Edu, forma a nossa mentalidade. Por exemplo, quando a gente vai cumprimentar pessoas no Brasil, a gente fala o quê? Um homem e uma mulher vai lá, vai se beijar e fala prazer. Né? Isso. A gente acha que não tem nada a ver, mas no inconsciente, aí tem uma coisa chamada inconsciente coletivo, Sim. A gente gera uma imagem de prazer, e a gente já associa prazer com sexo. Prazer não é só isso, mas a gente já associa prazer com sexo. Então toda vez que você cumprimenta um homem ou uma mulher, Priscila não tem nada a ver porque o Brasil, se você olhar o carnaval, não tem nada a ver, a Anitta aí mostrando o peito, a bunda e tudo lá no Oscar não tem nada a ver. Numa geração que fala que não tem nada a ver, é por isso que não existem mais homens de verdades definidos de um lado, mulheres de verdades de outros e famílias. Então, assim, quando você me pergunta da linguagem, para todos nós, a forma que nós falamos ao nosso respeito do próximo, o que nós ouvimos de nós mesmos todos os dias, vai gerando realidades dentro de nós. Quando Deus criou o mundo, foi através de uma canção, foi através de uma fala. Inclusive, uma doideira que os filhos de Adão sabem muito bem, que eu sei que são bom, é o seguinte: Deus criou o mundo. Aí foi lá, 6 dias, 7 dias, falou. Quando o Adão surgiu, e Deus criou o Adão, gente, quando a Eva acordou, vocês sabem o que aconteceu? Qual foi a primeira coisa? Quando a Eva abriu os olhos, aí vocês vão entender porque que a mulher é tão auditiva. O Adão, no original do hebraico, ele declarou uma canção para ela, um poema. Ele falou, uau, essa sim é sangue dos meus sangue e carne da minha carne. Ou seja, ele declarou um poema. Então a mulher, por isso que hoje chamam de cantada, porque o pai Adão cantou aos ouvidos da Eva. Ele cantou uma canção. Eu, como mulher, tô acostumada com um homem que sabe falar ao meu ouvido algo que desperta em mim. Quando tem um homem reclamando do relacionamento, da sexualidade, do não sei o quê, eu duvido que ele esteja fazendo uso do poder das palavras. Não só pra elogiar com aquele elogio vazio, mas de fato olhar pra aquela mulher e ver além do que se pode enxergar. Então, quando você fala do Edu chamar de bebezinho, cara, eu não consigo admitir, ele é meu irmão de sangue. Ele é um rei, guerreiro e lorde. Jesus, com 12 anos, tava pondo aqueles fariseus no lugar, o pau quebrando, mostrando pra aqueles caras que não era daquele jeito que vivia. Como que eu vejo um homem desse dirigindo um programa desse em rede nacional, influenciando mais gente quase do que Jesus? Porque no Sermão da Montanha tinha 5 mil. Vocês estão atingindo quantas mil pessoas? Milhões. Sendo que o cara pode liderar aqui e influenciar para o bem. Então, quando eu falo firme da linguagem, é que a nossa linguagem gera realidades. Por exemplo, se a gente juntar aqui e falar, vamos fazer 10 milhões esse ano? Nós vamos fazer. Porque nós somos filho do rei do universo. Então, assim, eu acho sensacional querer ser carinhoso. Deixa eu ver se o Guilherme me convence. Guilherme, depois dessa fala de rei, guerreiro e lorde, me conta de onde veio o apelido de bebezinho. Então, vamos contar de onde veio o bebezinho? Não, porque manteve, na verdade, principalmente. Bebezinho é um apelido que veio desde quando eu era pequeno mesmo. Tava lá, não sei se você lembra, uma época que teve um negócio de adesivo atrás do carro da família, sabe? Sou eu, mais 2 irmãos, e era meu pai e minha mãe. E aí, o adesivo com 3 filhos, o mais novo só tinha um bebezinho de fralda, entendeu? E aí me zoavam, tá? Que ele era bebezinho. Sei o que, e ficou. E aí ficou, sabe? É um apelido que ficou e ficou mesmo. Nunca mais trocou, mas assim, é o que eu digo. É um apelido nichado, né? Que certas no programa pessoas. se tornou meio que um personagem. Que o programa assim, se tornou um personagem bebezinho. Eu sou um personagem bebezinho. Minha namorada, minha mãe, meus irmãos, ninguém me chama de bebezinho, entendeu? Mas eu entendi o seu ponto. E faz sentido. Não, é um ponto meu, mas eu olho um cara massa que nem você, que nem eu, é um apelido desse. Mas, por exemplo, você é independente, você é um cara super bacana, eu te conheci aqui, mas você já pensou que tem coisas nossas do passado que não fazem mais sentido pro presente e futuro? Por exemplo, quando eu era na faculdade, eu era hippie chique. Se eu tivesse continuado hippie chique, eu falo assim, não fazia mais sentido. Então, assim, legal, a galera aí pode estar achando legal o bebezinho, mas eu falo assim, você já pensou que massa se você, Guilherme, aparece com outro posicionamento? Você me aparece aqui com uma cara, uma comunicação diferente, falando aí do jeito onde você tá, dirigindo esse programa, dono da pega toda, mas com uma cara de rei, guerreiro e lorde. Porque os
cara ia olhar e falar assim, porque na nossa geração, aí eu vou te falar, você sabe que, por exemplo, entre vários programas e tudo, o que tem mais acontecido é um ataque à virilidade dos homens, de várias formas. Seja com feminismo, seja com novela, seja com dorama, depois vamos falar de doramas, gente, não nessa parte, aí tem a parte que sim, que não, mas é o seguinte, a masculinidade, a virilidade dos homens tá muito atacada. E se aparece um cara que nem você aqui, com outro apelido, com outro posicionamento, sendo você não precisa mudar você, mas tipo, será que faz sentido? A galera te chamava quando era pequeno, que peso trouxe isso sobre você? Não, Pri, mas é legal, é divertido, porque tem um monte de gente batendo palminha. Só que se você se posicionar e colocar de outra forma, essas pessoas vão bater palmona por falar, caraca, o Guilherme conseguiu se posicionar, você mudou, mudei. Tô vivo, mudei. Só não muda quem tá no caixão, quem tá morto. Mas acabou. Não quero, não tô mais. Deixando para trás as coisas que ficam. Siga adiante para o alvo. Só que a maioria das pessoas não seguem adiante, Edu, em qualquer área da vida, porque elas não têm um alvo grande e forte o suficiente para olhar para frente e deixar as coisas para trás. Então, quantas coisas eu já deixei para trás para chegar até aqui. E nós, muitas vezes, ficamos carregando coisas. Claro, o Guilherme pode decidir. Eu falei desse jeito porque eu olho para um cara incrível que nem ele. Eu sei que ele pode liderar uma geração inteira e que às vezes tá confortável, tá legal do jeito que tá, porque tá indo bem. Só que se ele põe um posicionamento, uma imagem e comportamento, Brasil, segura não. Sabe uma coisa que eu fiquei com dúvida? Você falou, você deu até o exemplo do, que tem pessoas nesse lugar como Lula e tudo mais. Quando você vê um cara como Lula, a imagem, posicionamento dele é de se admirar?